acontecer. Alô, gravando, atenção, atenção, atenção. Espero que o áudio esteja melhor hoje. A gente vai usar duas tecnologias. Boa noite, professor. Boa noite, estão me ouvindo bem aí? Sim, Que bom. Hoje vamos usar um outro microfone, esse que vocês estão vendo aí, ver se o áudio sai melhor. ele sai mais limpo, né? Mas isso é... Ficou show, ficou bom. Isso aí, vamos gravar a reunião toda com, com a ferramenta de gravação que eu tenho e vamos usar também o Google Meeting, ver até onde ele grava, né, o quanto ele grava, que eu não testei isso aqui nesse tempo que eu tô, desde o ano passado que eu tô trabalhando com videoconferência, né? Não havia testado ainda. Vamos testar hoje e ver se a imagem fica melhor, se o áudio fica melhor. Sempre procurando evoluir no quesito da aula, né? Vamos aguardar um pouquinho até arredondar 7h30 aqui e a gente começa. Em 2 minutos nós iremos gravar a aula usando o Google Meeting. Cara, será que compartilha? Não, acho que tem que pegar aqui e abrir uma nova janela. Isso mesmo.
Vamos lá, então. Vou começar a gravar, tá? Hoje a gente vai gravar usando as duas formas, tanto a minha ferramenta de gravação, quanto o Google Meet. Boa noite, boa noite. Antes de iniciar a aula propriamente dita, eu queria fazer uns informes, né? No sistema SIGA de ontem, eu coloquei alguns vídeos resolvendo o exercício que estava programado para resolver na aula passada, né? Na semana passada. E aí, em virtude de testar positivo para Covid, está muito mal, de voz, de respiração, né? Dificuldade de apresentação, eu resolvi deixar para gravar nessa semana. Aí eu gravei nessa semana, não sei se vocês puderam assistir, mas é a resolução do exercício 2 da lista 1. E hoje, né, dando continuidade a esse processo, nós vamos fazer a resolução do exercício 3 da lista 1. Então esse é o primeiro informe. O segundo informe é em relação à segunda lista de exercícios, tá? E por que eu estou falando isso? Porque a segunda lista de exercícios que eu postei hoje no sistema SIGA, vai funcionar como se fosse a primeira avaliação. Tá? Então, o que vocês vão fazer? A partir de hoje, vocês já vão ter acesso a essa segunda lista e vocês vão poder ir resolvendo os exercícios, né, dessa segunda lista. Cada um deles, como são 4, cada um deles tem um peso de 2,5. E vocês vão me entregar ele até o dia... Até o dia 29, né? Os 4 exercícios. Vocês podem fazer no Excel, vocês podem fazer no caderno, se preferirem. Se forem fazer no caderno, por favor, faça em PDF, né? Tire foto, junte todos os PDFs num único documento e envie para mim. Eu vou postar lá no Telegram a melhor forma de vocês poderem fazer isso, tá? Então, esse é o segundo informe. O terceiro informe diz respeito aos canais de acesso a dados que a gente utiliza para a confecção dos exercícios e de uma forma geral para explicar como que funciona a disciplina, os dados que são utilizados para montar os exercícios. Então eles procuram ser baseados em dados reais e não fictícios, né? Sempre com uma tentativa de aproximação do custo original de produção. E o canal que a gente usa para fazer a coleta dessas informações, desses dados, que é de suma importância para vocês, né? É o canal do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. E junto a esse canal, nós também temos uma atuação forte do Sindicato dos Produtores Rurais, né? E a APROSOJA, Associação de Produtores de Soja do Mato Grosso. Então, esses dois sites, eles são muito ricos em informações, tanto do mercado da soja, milho, algodão, bovinocultura, né? E que trazem informações não só de preço, mas também de custo de produção, que, como eu falei, a gente usa como referência para montar os exercícios que vocês resolvem em sala de aula. E eu vou começar a aula, antes de ir para a parte dos exercícios, eu vou começar a aula falando sobre esses dois canais de acesso a dados. Tá? E mostrando, por exemplo, algumas informações de variedades de soja, como convencional e transgênica, variedades de milho que são plantadas em Mato Grosso, algodão, e o custo de produção de soja convencional ou transgênica, milho alta ou média qualidade e algodão. Então, o primeiro passo da aula de hoje vai ser sobre isso aí, tá? Bom, vamos lá então. Vamos começar apresentando o canal do IMEA. Tá? Então, eu imagino que vocês estão vendo aí, né, o canal do IMEA.
né? Então, esse é o IMEA. Tá todo mundo vendo aí? Só dá um ok para mim. Aqui. Sim. Sim. Beleza. Então, esse é o canal do IMEA, tá? É aqui que a gente busca as informações de produção, de custo de produção, de preço. Então, vou mostrar mais ou menos como que ele funciona, né? Ele tem 4 painéis, né, de indicadores, relatórios de mercado, estudos customizados e metodologia. Os indicadores, né, eles trazem, por exemplo, a cotação da parte da agricultura, da pecuária e uma conjuntura econômica de forma geral para Cuiabá e Mato Grosso. Tá? Além disso, para obter, né, o acesso aos custos de produção, né, eu vou, antes de mais nada, né, verificar quais são as informações gerais em se tratando de soja que nós temos disponíveis para Mato Grosso. Então, nós temos aqui, ó, a disponibilidade, né, do Mato Grosso de reais por saca, paridade de exportação, farelo, óleo, esmagamento, frete, né, então nós temos preço de frete, comercialização, né, quanto que é o percentual que foi comercializado, preço de comercialização mensal, então isso aqui a gente usa como referência para, por exemplo, calcular a venda da soja, né? Uma outra referência, né? Já para 2021-22, observem que teve uma queda, né, de valor de preço, né? A colheita, quanto que já foi colhido, né? A área, 10 milhões de hectares, que é o que é plantado hoje no Mato Grosso. A produtividade, ou seja, a quantidade de sacas colhidas por hectare, na média, em Mato Grosso, é hoje de 57,81, né? A produção em toneladas e a semente branca, que é uma espécie de semente de soja que é livre de embalagem, né? É um preço de referência livre de embalagem para a saca de 40 quilos e bag, que é tipo um bolsão, né? Então essas são as informações de soja, um panorama geral. E esse mesmo panorama, né, a gente pode ter acesso a ele para, por exemplo, milho, né, ou bovinos, né. Então, como vocês podem ver, né, há uma diferenciação de preço, de produtividade, né. Por exemplo, aqui, né, a produtividade do milho é de 106 sacas por hectare. Então, para cada milho que eu plantar, né, quer dizer, para cada hectare de milho que eu plantar, eu vou ter 106 sacas, por exemplo. Então, além desses indicadores aqui do IMEA, né, que a gente tem acesso, a gente pode pegar, por exemplo, bovinos, né? E a gente tem preço de boi gordo, em arroba, né, vaca gorda, garrote, bezerro. Isso aqui a gente vai trabalhar mais na segunda parte da disciplina. E outro item que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação aos relatórios de mercado. Esses relatórios de mercado aqui, existem boletins semanais que o IMEA elabora, né, sobre a atual conjuntura, né. Aqui eu vou abrir um para vocês terem uma ideia, para mostrar a atual conjuntura da soja para essa semana, né? Preço, índice de preço, entre outras informações. Mas o que mais é relevante para a gente é essa parte aqui, ó, de custo de produção. Tá? Esse custo de produção aqui, ó, ele mostra, por exemplo, qual que é o custo de se produzir soja convencional, que é uma modalidade, né? E a soja transgênica, né, ou geneticamente modificada. Então, existem duas formas de produção de soja, né? A soja convencional, que é essa que vocês estão vendo aqui,
E aí você tem, né? Soja geral Mato Grosso, né? Oeste de Mato Grosso, Nordeste e Médio Norte. Médio Norte é aquela região de Sorriso, Sinop, Lucas. Oeste seria a região de Campo Novo, Sapezal, tá? Mas vamos pegar a média geral aqui do Mato Grosso. Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, todos esses itens aqui, ó, entram dentro de custeio. Gasto com semente, gasto com fertilizante, defensivo, né? Outros insumos, mão de obra, manutenção, impostos, eles incluem no custo de produção, né? A gente, como contador, a gente calcula de forma diferente depois da venda, né? A armazenagem, né? Transporte, tem o custo de arrendamento, quando a terra não é própria, os valores de depreciação. E todos esses valores aqui, eu queria chamar a atenção de vocês, são calculados em reais por hectare. E eles vêm somando, ó, segundo uma metodologia que se chama custo total de produção, que soma custeio, né, soma parte de manutenção, né, a parte de impostos e taxas e gastos financeiros, né? E a soma de todos esses itens aí, esses 4 itens que eu comentei, representa o custo operacional de produção, né? E que, somadas as depreciações e mais o Prolabore, que é a retirada dos sócios, nos daria o custo total de produção, né? Aqui eles acrescentam também o custo de oportunidade, que seria, né, a parte de investimento que a soja, em tese, teria que dar, em termos de retorno, né? E aí nós vamos ter aqui, por fim, o custo total, né, final, que representa o custo por hectare. Ou seja, para eu plantar 1 hectare, hoje eu vou ter um custo unitário de R$ 4.291,91. Isso para a soja convencional, tá? Então, para a gente ter uma ideia geral, assim, se eu fosse plantar, né, mais uma vez, ó, reais por hectare, ou seja, custo de R$ 4.291,91 por hectare. Significa que se eu plantar 10 mil hectares, eu vou gastar 4.291 vezes 10 mil, que daria em torno de 40 milhões de reais, para plantar 10 mil hectares. Para plantar 1.000 hectares, 4.291 vezes, né, 1.000 hectares, que daria mais ou menos 4.291 vezes 1.000, né, 1.000 hectares. Então lá, 4.291.910. Isso para plantar, né, soja convencional, né? E qual que é a diferença, né? Bom, além da convencional, eu tenho a soja GMO, que é a soja geneticamente modificada, né? E qual que é a diferença? Bom, a diferença desse tipo de soja aqui, ó, é que ela tem o pagamento dos royalties, tá? Ou seja, o uso da tecnologia da geneticamente modificada, né, para a remuneração dessa tecnologia para a empresa que produz a soja geneticamente modificada, a semente de soja geneticamente modificada, que no caso seria a Syngenta, né? E aí, para vocês verem, ó, que o custo de plantar soja geneticamente modificada é de R$ 4.198,82. E aí vocês podem fazer de novo aquele raciocínio, né? Vezes, né, 5.000 hectares. Então, eu gastaria 20.964.000. Ou, de outra forma, né, vezes 10.000, 41.988,20. Então, é um pouquinho mais alto que a convencional. Mas qual que é a melhor de produzir? Obviamente que seria a soja convencional, né? Então, pessoal,
Esse é um exemplo de site onde a gente busca essas informações para poder elaborar os custos de produção, fazer cálculos, tá? A gente também tem milho, né, de alta tecnologia, milho de média e alta tecnologia, né? E aí aqui no final tem sempre o custo total, né? Um exercício que eu fazia antigamente com os alunos era apresentar todas essas tabelas aqui, né? E os alunos calculavam para mim o custo de produção para, por exemplo, 1.000 hectares, né? Então, qual que era a região que era mais vantajosa em termos de produção de soja convencional, transgênica, milho, alta ou média tecnologia do Mato Grosso? Então, aqui estão todas as regiões, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 regiões, né? E aí eu dava essas informações aqui para vocês e vocês me calculavam com base numa área qual que é o custo de produção total. Lembrando que deveria ser especificado, né? O custo, a parte de custeio, a parte de fertilizantes defensivos, outros insumos, serviços, mão de obra, tudo especificadinho dentro do razonete. Mas enfim, isso é só uma ideia. E o último item aqui, a última planilha, né, que eu resolvi trazer, que eu peguei também no site do IMEA, que agora, né, antigamente ele fornecia para a gente em PDF, né, agora ele fornece em Excel. Olha para vocês verem a diferença de produzir algodão no Mato Grosso, né? Então, ó, aqui estão todas as informações, sementes, defensivos, né? Tudo semelhante àquilo que a gente viu lá no custo de produção da soja. E o custo total efetivo para produzir, né? Para produzir, né? Uma quantidade X de plumas por hectare, né? É de 10.950,34. Tá? Porque o algodão ele é dado em plumas por hectare ou caroços por hectare. Tá? Lembrando que isso aqui é o custo total por hectare. Então, se eu quiser plantar, né, 1.000 hectares de algodão, eu tenho que calcular 10.000 vezes 1.000. Ou seja, eu vou gastar 10 milhões para plantar 1 hectare de... Quer dizer, 1.000 hectares de algodão. Pode falar. Eu não sei se é a forma que você está explicando, mas é que no e-mail, ele tá com a página do e-mail ainda na nossa tela. Ixi, sério? Não sei se é para aparecer. Não sei se é para aparecer a tela do Excel, alguma coisa assim. Era para aparecer a tela do Excel. Eita. Então voltemos lá. Vamos voltar lá. Aqui vocês estão enxergando, né? Custo de produção. Não, agora está aparecendo só você. Então vamos lá, vamos de novo. O que eu estou fazendo de errado? Vamos lá, nova janela. Desculpa, valeu. Vamos ver agora. E agora? Tá carregando. Agora foi. Então, aqui vocês veem, né? Sim, Então, tá na página do e-mail, né? Isso. Aí a gente veio aqui em indicadores. Aí eu mostrei os indicadores de soja, que são esses, né? De comercialização, preço. Depois eu vim aqui em relatório de mercado. Até aqui tudo bem, né? Isso, até essa parte a gente conseguiu ver. Pelo menos eu consegui verificar. Se foi no relatório do convencional e tudo mais. Custo de produção. Acho que é só na parte da explicação mesmo. Não sei se você tá... Isso, até aí que a gente foi. Então aqui vocês não viram.
Até aí a gente viu, só que daí eu não sei se você estava explicando a questão dos custos na planilha. Tava. Vocês estão vendo essa planilha? Não. A planilha não, a gente estava no site do IMEA ainda na Então página vocês ali. estão lá no e-mail ainda. Vamos lá. Cadê? Agora vocês veem a planilha do custo de produção de soja, né? Agora sim. Então, vamos lá, retomando. Então vejam só. Então, como eu estava falando aqui, ó, essa planilha de custo de produção que o IMEA fornece, ele traz, né, 3 colunas, né, dos anos de 18, 19, 19, 20 e 20, 21, que são as safras que eles controlam como referência. E aqui é que nós pegamos os custos relativos a semente, os custos de custeio, né, relativos até o item 7, que são de sementes, fertilizantes, defensivos. Lembrando que isso aqui é o custo gasto com semente por hectare. Tá? Esse aqui é o gasto de fertilizante por hectare. Defensivo por hectare, reais por hectare. Mão de obra, manutenção, impostos, financeiras, pós-produção. E o custo operacional total, né, seria de R$ 4.291,91. Então, esse aqui é o valor gasto em reais por hectare. E aí eu tomo ele como referência, né, para calcular dentro de uma área, por exemplo, de 1.000 hectares. Chegou margarina, não foi não? Pessoal, vamos fechar o microfone aí, fazendo favor. Senão dá microfonia. Então, retomando aqui, ó, esse aqui seria o custo, né, em reais por hectare, né, que eu vou tomar como referência, né, para multiplicar por uma determinada área e encontrar o custo total, né, isso se não tiver perdas, claro, né, de 42.919.100. Para plantar 10.000 hectares. E para colher, quanto que eu vou colher? Ora, aqui está a produtividade, ó. Eu vou colher em torno de 59 sacas por hectare. Então, se eu plantar 10.000 hectares, eu vou colher 591.200 sacas. E aí eu vou multiplicar, né, essa quantidade de sacas por um preço, por exemplo, de R$ 120 e vou encontrar uma receita de 70.944.000. Então, isso é o que a gente usa de informação para, né, montar os exercícios de custo de produção e fazer com que vocês operacionalizem isso em termos contábeis, né, em termos de resolução. Um outro site que eu queria mostrar também, né, aproveitando esse gancho, é o site da ProSoja, né, que eu vou compartilhar agora com vocês. Então, o site da ProSoja, que vocês estão vendo aí, tá? Ele traz as informações de caráter geral, né, para informes aos produtores rurais, informes ao governo do estado e tal. E o que nos interessa aqui, o que nos chama a atenção é essa parte aqui, ó. Informe ao produtor. Vocês, como contadores, trabalhando, né, seja a serviço do agronegócio, ou seja, a serviço de um escritório de contabilidade que atende a parte do agronegócio, precisam estar atentos a esses informes aqui, ó. Tá? Aqui traz informes, por exemplo, sobre o valor da UPF,
a UPF, eu não sei se vocês devem ter visto nos exercícios, mas aparece lá o que significa UPF, a Unidade Padrão Fiscal do Mato Grosso, que é usada, por exemplo, para calcular o FETAB, que é o imposto que os produtores rurais pagam quando eles vendem ou comercializam a sua produção. Tá? E o informe é mais ou menos assim, ó. Estão vendo aí? Aqui traz, por exemplo, ó, o percentual da UPF, né? Hoje o FETAB, por exemplo, é dividido em FETAB 1, FETAB 2 e o IAGRO, tá? Que somados representam 21,15%, tá? Do quê? Do valor da UPF. Isso daria mais ou menos algo em torno de 0,0385 reais por quilo, ou 2,309 reais por saca, ou R$ 38,49 por tonelada. Isso é o FETAB soja, que a gente tem que recolher. FETAB milho, é em torno de 6%. Tá? Sobre o quê? Sobre a UPF, que dá em torno de R$ 10,92 no caso do milho. Conseguem ver aí? Sim, né? Sim. Beleza, ótimo. Então, isso aqui é o que a gente vai usar como referência hoje para calcular o imposto do FETAB lá no final do exercício. Tá?